Alguém fez maldição. Então, essa maldição, a pessoa que fez em Malawi. Principalmente da derrota dos Mambas, Alguém fez. No dia 23 de abril de 2011, aconteceu um evento que marcaria o futebol moçambicano para sempre. Naquele dia era inaugurado o Estádio Nacional do Zimpeto, uma inauguração que contou com mais de 40 mil participantes. Foi um dia glorioso, pois Moçambique deixaria o Estádio Nacional de Machava, estádio esse que terá sido construído ainda na época colonial, e passaria a usar um estádio que terá sido construído com suor e mãos moçambicanas. O estádio foi construído por uma empresa chinesa, mas o investimento que saiu foi do bolso dos moçambicanos. Moçambique ficava muito feliz e os adeptos também, pois Moçambique em 2011 com o Estádio Nacional de Zimpeto entrava para um dos estados mais bonitos e mais elegantes do futebol africano. Mas o que poucos sabiam é que a alegria do pobre duraria muito pouco. O Estádio Nacional de Zimpeto, diferente do Estádio Nacional da Machava, que trouxe muitas conquistas e alegrias para o futebol moçambicano, daria muita coisa ruim. A partir daquele ano, Moçambique começaria a enfrentar diversas dificuldades que levaram muitos homens e muitas mulheres a concluírem que a seleção moçambicana de futebol teria sido amaldiçoada por causa do Estádio Nacional de Zimpeto. Como é que foi feita essa maldição? O que será necessário para quebrar essa maldição, para que a seleção voltasse a ter grandiosíssimas vitórias e grandes feitos no Estádio Nacional de Zimpeto? Bem, é bem provável que você encontre a resposta para essas perguntas nesse vídeo de hoje. A seleção moçambicana de futebol é uma seleção que não tem diversas conquistas no internacional. Ela participou por 5 vezes naquele evento desportivo que é o mais importante da África. Estamos a falar da Copa Africana das Nações, um evento que fomos expulsos recentemente na fase de grupos, como tivera sido nos últimos anos em que nós tivéssemos participado. Depois dessa expulsão, depois dos Mambas terem saído na fase de grupos, muitos aplaudiram, pois a seleção moçambicana de futebol mostrou um futebol diferente das outras edições. Esta foi a melhor campanha, pois conseguimos sair com 2 pontos, enquanto nas outras campanhas nós saímos praticamente sem nenhum ponto. Mas isto, o fato de Moçambique ter sido expulso na fase de grupos, fez com que diversas teorias que antes mesmo de Moçambique entrar naquela competição eram ditas, viessem cada vez mais a ganhar notoriedade na sociedade moçambicana. As teorias que estamos a falar são sobre as teorias da maldição do Estádio Nacional de Zimpeto, teorias essas que surgiram quando esse estádio foi inaugurado lá no ano de 2011. Bem, para entendermos praticamente o que é que essa maldição diz ou como essa maldição foi jogada, é preciso que eu te explique uma coisa acerca da África em si como todo. A África é um continente que acredita muito no espiritualismo. Você já ouviu um ditado que diz: a primeira impressão é que conta? Bem, prega-se muito aqui que a primeira impressão é que conta para tudo. Por exemplo, se você for a fazer uma coisa e essa coisa dá errado de primeira, prega-se que a partir dali aquela coisa vai dar sempre errado na tua vida. Então é exatamente isso que leva com que muitos preguem que o Estádio Nacional de Zimpeto foi amaldiçoado. No dia da inauguração do Estádio Nacional de Zimpeto houve diversas coisas, muitas danças tradicionais, a apresentação de peças, teatro e muito mais. Naquele dia também houve o jogo da Seleção Nacional de Futebol que saiu vitorioso por 2-0. Mas o feito que leva muitas pessoas a crerem que o Estádio Nacional de Zimpeto foi amaldiçoado é o que eu passarei a citar. Naquele dia de inauguração, o Moçambique ainda era dirigido pelo presidente da República, Armando Emílio Guebuza, e a inauguração do Estádio Nacional de Zimpeto contou com a sua magna presença. No dia da inauguração de Zimpeto, por ser um estádio de futebol, o presidente da República, Armando Emílio Guebuza, tinha que fazer alguma coisa com a bola. E a coisa que ele fez, que é contada que o presidente teria feito naquela época, foi exatamente colocar a bola na marca da grande penalidade para poder chutar o penal. E não havia nenhum guarda-rede naquele penalti que o presidente da República iria chutar. Então colocou-se a bola ali e o presidente da República chutou aquela bola. E pelo incrível que pareça, ele errou. Muitos acharam normal, pois era uma pessoa que não tinha familiaridade com o futebol, não jogava futebol e o assunto dele era a política e não correr atrás da bola. Mas para aqueles que tinham uma visão ampla e viam sobre o mundo espiritual, começaram a dizer que aquele erro do presidente custaria vitórias para a seleção moçambicana de futebol. Lembra da frase que eu te disse, a primeira impressão que conta? Bem, os defensores da teoria do Estado Nacional de Zimpeto foi amaldiçoado, dizem eles, que o fato do presidente ter errado um penalti sem um guarda-rede fez com que os espíritos que tinham que abençoar
abençoar e fazer com que os Mambas ganhassem no Estado Nacional de Zimpeto percebessem que aquele não era um Estado para ganhar, mas sim era um Estado para errar-se golos devido ao fato do presidente ter errado. Atenção, tudo isso que estou a falar não é da minha autoria, mas sim dos defensores dessa teoria de que o Estado Nacional de Zimpeto teria sido amaldiçoado. Então aquele fato fez com que esses espíritos tomassem aquilo como o que tinha que acontecer no Estado Nacional de Zimpeto. Razão pela qual, a partir dali, os Mambas não teriam grandes feitos no Estado Nacional de Zimpeto. Em grandes jogos, nós vimos a nossa seleção a perder. Vimos em muitos casos, muitos adeptos a reclamarem, dizendo que os moçambicanos tinham que voltar a jogar no Estado Nacional de Machado, pois ali nós tínhamos gols. Então fez com que aqueles que diziam que aquela impressão contou para o mau desempenho da nossa seleção ganhassem mais notoriedade na nossa pátria e dizendo que Moçambique tinha que realmente voltar para o Estado Nacional da Machava. Mas essa teoria da maldição do Estado Nacional de Zimpeto nunca chegou-se a confirmar-se ou nunca chegou a ser debatido muito, porque muitos não acreditam nesse fato de maldição. Vivemos num país que acredita muito no espiritualismo, mas muito poucos acreditam nessa prática de maldição no futebol. Mas os maus resultados que a seleção vem apresentando acabam fazendo com que essa teoria ganhe mais notoriedade na sociedade moçambicana e muitos comecem cada vez mais a defender essa teoria. Os Mambas conseguiram recentemente participar de uma Copa Africana das Nações, mas eles repetiram os feitos dos outros anos, tendo saído na fase grupos. Desta vez, a desculpa que tiveram é que os árbitros influenciaram negativamente, o que em alguma parte é verdade, pois alguns árbitros influenciaram negativamente para a nossa seleção. Mas que a nossa seleção não consegue ter alguma coisa grandiosíssima no seu futebol é verdadeiro. Será que essa teoria de que ela teria sido amaldiçoada seria verdadeira ou não? Bem, é um assunto que se mantinha muito oculto até o ano de 2020, onde nesse ano apareceu uma mulher dizendo, confirmando essa teoria, saindo em televisão, dizendo que a seleção moçambicana de futebol teria sido amaldiçoada de verdade e que ela havia sido mostrada, havia sido revelada por o divino, aquele senhor que é o criador de todos, sobre essa maldição que teria sido jogada pelos Mambas e que essa mesma maldição teria sido feita nas chuteiras dos moçambicanos e que essa mesma maldição teria sido feita em Malawi. Muitos de vós acredito que acompanharam esse vídeo dessa mulher dizendo essas coisas, dizendo ainda a essa mulher que ela tinha o poder que era necessário para poder quebrar essa maldição que foi jogada pelos Mambas. Bem, o vídeo dessa mulher explicando tudo vou deixar aqui na descrição para que você possa poder assisti-lo e possa tirar as suas próprias conclusões. Na minha opinião, sou uma pessoa que acredita no espiritualismo, mas acredito que o fato da seleção não estar a ter grandes desempenhos não é por maldição nenhuma, mas sim é porque nosso futebol ainda não está lá grandiosíssimo para competir com grandes seleções do futebol africano. Mas eu, como informador, não poderá deixar de informar-te acerca desta grande teoria que vem surgindo acerca do futebol moçambicano. Mas você que está a assistir esse vídeo, acredita realmente que os Mambas foram amaldiçoados e que a falta de resultados provém dessa maldição? Deixa sua opinião aqui nos comentários que eu sinceramente quero saber dela. Meu nome é Andrible, foi um imenso prazer estar consigo no vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever caso você tenha gostado desse vídeo. Se você não gostou, comente porque é para que eu procure melhorar nos meus próximos vídeos. Hasta la vista.